Sheila Sodré já está com a gente. Bom dia, Sheilinha. Bom dia, minha amada. Falar de uma lei pouco conhecida pela população, né, Sheila? Pois é, verdade, Fernanda. E às vezes as pessoas até assustam. Por exemplo, reclamar de que, poxa, eu quero fazer a laqueadura e a minha médica não quer. Deve ser porque é pelo SUS, é alguma coisa do gênero. É não. O médico, ele é vinculado à legislação, onde impossibilita que o médico faça uma laqueadura durante o parto ou mesmo, Fernanda, após o parto, também em casos de aborto, após. Então, é muito claro a legislação. E aí ele estabelece que, como você falou muito bem, o planejamento familiar, ele tem que ser estimulado e ele tem que ser incentivado pelo Estado. Mas ele não pode determinar quantos filhos aquele casal vai ter. Mas aí tem umas regras de idade para poder você fazer o que é chamada, a palavra parece estranha, mas é esterilização mesmo. E aí a gente tem umas telas aí para explicar para o pessoal de casa. Vamos começar a entender sobre esterilização voluntária. Em homens e mulheres maiores de 25 anos ou com pelo menos 2 filhos. Calma. Isso aí é quem pode fazer vasectomia ou laqueadura, Sheila? Exatamente, Fernanda. Porque o que acontece, ou o que acontecia? As mulheres tinham filho, muitas mulheres têm um filho muito cedo. E primeiro casamento, um filho, 2 filhos, e ela ainda só tem 24. Nem os 25 tem. Então, aí, nesse caso específico, se for um desejo dela expresso, ela assina um documento depois de 2 filhos. E se ela for casada, né? Tem que ter o consenso do casal. Entendi. A assinatura tem que ter da mulher e do homem, porque, afinal de contas, é um planejamento familiar. A responsabilidade é da família. Se for mãe solteira. Aí ela não precisa, dessa assinatura, teve 25 anos, 2 filhos. Muitas mulheres, Sheila, eu escuto assim, dizer, mas eu quero fazer laqueadura, tenho 36 anos, já tô com 2 filhos, não quero mais filhos. Mas aí o que acontece? Ela quer fazer no momento em que ela vai ter o bebê. Pode? Não. É isso que a legislação diz que não pode. Por que não? Pela legislação, a ideia é que naquele momento a mulher não estaria, como é que diz, orientada suficientemente para se organizar um planejamento familiar. Então, ela tem que ter o prazo mínimo da data do aceite dela. Eu aceito, eu quero fazer a esterilização, tá? Então, desse prazo, ela tem 60 dias para que o Estado, olha bem, por meio do SUS, que é o nosso órgão, ele oriente essa família, essa mulher, de outros meios, tá? Em que ela possa fazer um planejamento que ela pode evitar uma gravidez. Ou até, Fernanda, por exemplo, conversando com o esposo, se for uma questão familiar, convencer o esposo a fazer a vasectomia. Porque, Fernanda, eu não posso falar da parte médica de forma mais intrínseca, mas o que acontece? É sabido que a vasectomia é feita em ambulatório. É um procedimento mais simples, menos invasivo e com menos consequências. Exatamente. Né? Então a ideia a probabilidade de uma reversão bem maior. Então essa negação do momento é para que a mulher pense bem. E que o Estado lhe oriente, lhe ajude. É um cuidado, é uma preservação. Tá. Vamos ver mais uma possibilidade onde é a esterilização voluntária, que é assim que a gente chama. É preciso esperar no mínimo 60 dias pela cirurgia, período em que a gente acabou de falar isso. Vai receber aconselhamento. Por que desencorajar a esterilização? Porque a gente sabe que uma vez feita a laqueadura, é muito complicado. Sheila fez laqueadura. Eu me arrependi. Tem outros métodos de prevenção também. Então é preciso você entender o que é que acontece, quais são as consequências, para poder você tomar essa decisão. Exatamente. Tá, preciso entender. Então é isso que a gente não entende. E assim, nós, como cidadão, que utilizamos o sistema do SUS, que é um direito de todos. Porque uma vez eu peguei uma fila para fazer o cartão do SUS, porque eu estava bem vestida, acho que todo mundo achou estranho. Não, é um direito do cidadão ter o seu cartão do SUS, porque para vacinação, para emergência, temos que ter o nosso cartão. Então, por exemplo, quando eu tive a primeira gravidez, Fernandinha, toda a minha orientação, eu tinha um plano de saúde, mas todas eu fiz no Cândido Vargas. Entendi. Porque o Cândido Vargas era público e tem um trabalho, uma preparação, um cuidado com a grávida. E nessa orientação, que eu tinha minha médica particular, mas eu ia sempre para ter esse atendimento, porque era realmente diferenciado para a mulher. Entendi. Então, esse cuidado que as mulheres, quando estão grávidas, que estão fazendo o pré-natal, que já é um direito que elas têm, de já ir procurar dentro do hospital,
como é que ela faz para se organizar? O encaminhamento pro planejamento familiar. Outra coisa que a gente acabou de mostrar, mostra a tela de novo aqui para mim, Raminhos, por favor, é que precisa desse relatório assinado por 2 médicos, se for para mulher ou é só se tiver risco para mulher? Não. Ou é para evitar esse risco? Olha bem, como é uma consulta, é uma cirurgia, sim, então, por causa da cirurgia, você tem que ter os riscos cirúrgicos, verdade, né? os exames. E aí vai, por que isso, Fernando? Porque todo um cuidado, porque nós já tivemos na nossa história uma fase em que as mulheres iam para ter um filho e já voltava laqueada e nem tinha consentimento. Então tudo foi uma questão para garantir e para dar segurança. E entendeu? Eu estou fazendo serviço público e eu tenho uma segurança de que só vou fazer a laqueadura, só vou me esterilizar quando eu quiser, com o meu consentimento. E outra coisa, é uma escolha em que eu vou ser livre para fazer, porque eu vou ter toda uma orientação. Então é esse o cuidado. É para não tornar uma coisa tão banal e esterilizar, como, né? Já houve no passado. E a pessoa, quando menos espera, foi lá que não tinha nem consentimento. Tá. Aí tem muita telespectadora que tá ligando pra cá e perguntando o seguinte, principalmente na faixa dos 35, querendo saber como é o procedimento. Vai onde? É pelo PSF? Você vai agendar pelo PSF. PSF. Então ela vai agendar, ela vai consultar e aí ela começa a fazer o planejamento. Por exemplo, se ela for casada e tiver uma relação ou na união estável, com o intuito de fazer família, porque esse é o intuito da união estável, então isso é planejamento. Se tiver marido, Clara tá aqui perguntando, é obrigado que ele concorde. Exatamente. Afinal, vocês estão casados com um planejamento. Por isso que realmente a recomendação é quando vai o casal que se planeja e pode convencer o marido, sim. Se o marido não quiser. Olha, aí tem outros meios de prevenir uma gravidez familiar. E o Estado, quando eu digo Estado como um ente, ele fornece camisinhas. O DIU, existe DIU, que pode, a mulher, se faz um planejamento, ela decide que não quer agora, porque acabou de ter menino novo, mas no futuro eu posso mudar de ideia, porque a família, né, pode crescer financeiramente, estabilizar e querer outro filho. Então ela pode usar um DIU, o DIU pode ficar por 10 anos. Olha que legal no planejamento. Então, perguntando, e o homem para fazer a vasectomia? A mulher precisa concordar? Olha, Fernanda, na legislação diz que sim, o casal. Então, se é família, é um planejamento familiar. Eu quero, meu esposo não imagina. Eu tô casada, eu quero filho, meu esposo, ele não quer. Aí é uma decisão complicada. Ele tem outros meios, né, de fazer isso e aí... Por isso que é planejamento familiar e por isso que a lei fala disso, né? Porque é a família, ninguém faz filho sozinho. Tá casado, tá com o intuito de constituir família, é uma decisão familiar. Ninguém tem filho só. Consequentemente, a decisão de não tê-los também não precisa ser individual, precisa ser conscientizada, trabalhada, né? Sheila Sodré está nas redes sociais, você pode esclarecer dúvidas, deixar lá, ela sempre está atenta no Instagram dela, né, Sheilinha? Olha aí no Instagram, Café com Direito no YouTube também. A gente tá sempre postando os nossos vídeos daqui, das Sim, a gente sempre faz um resuminho de 1 minuto, Sheila posta lá também e você acompanha também nas nossas redes sociais. Lindona, obrigada por ter vindo tratar desse tema e dizer ao pessoal, olha, tem lei que assegura vasectomia para homem, não precisa fazer forma particular. A lei também tá para assegurar a mulher que quer fazer a laqueadura, agora precisa seguir o protocolo certinho. Exatamente. Né? Muito bom. Obrigada, Lindona. Até semana que vem. Ó, Sheilinha, falei da Sheila nas redes sociais, a gente também tá nas redes sociais, vai seguir a gente lá.